do Senhor Jesus, estamos nesta manhã na presença do nosso Deus, no domingo, dia do Senhor, onde damos continuidade ao culto ao Senhor de adoração, conectados desta maneira, mas sobretudo unidos em amor no Espírito Santo, no qual podemos exercer a verdadeira comunhão independente do distanciamento geográfico, mas na presença do Senhor. Eu, nesta manhã, quero fazer mais uma oração para que o Espírito Santo de Deus venha falar ao nosso coração, ministrar as nossas vidas. Quero trazer uma palavra que a minha oração e o desejo do meu coração possa ser útil à sua vida, principalmente nesse momento tão difícil que todos nós estamos vivendo. E falar sobre ansiedade é falar sobre algo que está sendo comum, a todos nós, a todas as pessoas em todos os lugares do planeta. A ansiedade não tem sido apenas uma questão econômica, uma questão geográfica, uma questão social, uma questão de algum país que ainda está no seu desenvolvimento. A ansiedade hoje tem tomado proporções mundiais. E nós vamos orar, pedir que o Senhor, mais uma vez, continue falando ao nosso coração, continue ministrando desta feita através da sua palavra, em nome de Jesus. Deus de amor, Deus todo-poderoso, obrigado, Senhor, por estarmos vivos, por sermos testemunhas da sua misericórdia, que mais uma vez se renova sobre as nossas vidas. Nesta manhã, sobretudo, o nosso coração é grato pelo teu favor, pela tua bondade. E agora, Senhor, nos colocamos também perante a tua face, para que, Senhor, esta reflexão, esse estudo, sobretudo aquilo que a tua palavra diz, fale ao nosso coração, ministre aos nossos corações, que em ti nós venhamos a encontrar o verdadeiro apoio para a nossa vida, o verdadeiro, Senhor, conforto para a nossa alma, a verdadeira paz para as inquietudes que muitas vezes tomam conta da nossa mente, do nosso coração. Cada vida que está, Senhor, recebendo esta palavra seja impactada pelo teu Santo Espírito. Cada lar, cada família, cada um que está reunido, aquele que está sozinho, sejam impactados para a glória e louvor do teu santo e eterno nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nesta manhã a gente vai falar sobre o tema lidando com a ansiedade em suas 3 dimensões. Como vai ser um estudo, nós não teremos aqui uma palavra expositiva de um texto, mas estaremos indo para aquilo que a Bíblia fala a respeito da ansiedade. Mas não só isso, mas definindo a própria ansiedade, Eu quero começar lendo o Salmo 94. No Salmo 94, versículo 19, diz: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. O salmista aqui encontra paz e forças para vencer aquilo que inquietava o seu coração. Em algumas versões vai dizer justamente isso, quando dentro de si ele se achava inquieto, ele encontrou em Deus justamente o verdadeiro conforto. Provérbios 12, 25 vai dizer que o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Primeira coisa que eu queria começar nesta manhã é definindo o que é ansiedade. A ansiedade é uma sensação ou sentimento decorrente da excessiva excitação do nosso sistema nervoso central, que é consequente a uma interpretação de perigo. A ansiedade vem quando nós nos sentimos ameaçados. A ansiedade vem quando a sensação da falta de controle parece
ser algo muito mais forte do que o próprio controle. Então, é essa sensação de uma situação que foge do nosso controle, que pode ser real ou pode ser imaginária. Concordo com o pastor Hernandes Dias Lopes quando ele diz que a ansiedade é uma espécie de autofagia. A ansiedade é justamente quando nós nos autodestruímos pelo excesso das preocupações e por não estarmos controlando situações que diante de nós deveriam estar no controle para que a gente pudesse estar então bem, se sentindo seguro. A própria palavra grega, ansiedade, significa estrangulamento. Veja que interessante. A ideia é de alguém que está se sufocando, apertando o pescoço. É por isso que nós vamos ver alguns sintomas da ansiedade. É justamente algo bem parecido, sintomas físicos principalmente, né? A ansiedade, meus amados, ela potencializa os nossos medos, as nossas dúvidas, incertezas, pensamentos negativos, que nós chamamos de pensamentos catastróficos. Um filósofo do século IV a.C., chamado Sêneca, filósofo romano, ele dizia o seguinte: nada é tão lamentável e nocivo como anteciparmos desgraças. Junto com a depressão, a ansiedade tem sido o grande mal que tem assolado a humanidade. E os estudos mostram que serão as duas grandes patologias, psicopatologias, que estarão aí colocando as pessoas em situações terríveis. Enquanto a depressão se caracteriza por um foco excessivo e negativo no passado, geralmente o deprimido, o sentimento que a gente chama de sentimento nuclear é culpa e também a desvalia, ele está muito ligado a um fato que ocorreu no passado, do qual ele não consegue superar. Enquanto a depressão se caracteriza como um foco excessivo e negativo no passado, a ansiedade se caracteriza por um foco negativo sobre o futuro. É justamente esse futuro aguardado e não controlado e esperado, mas esperado sempre de um modo extremamente negativo, que angustia, que faz com que a pessoa se sinta cada vez mais insegura. Para os amados irmãos terem uma ideia, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, o Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. Cerca de 18,6 milhões de brasileiros sofrem daquilo que nós chamamos de transtorno de ansiedade. 9,3% da população do Brasil sofre de algum transtorno de ansiedade. E a gente vai falar a respeito, né, o que é estar ansioso, o que é vivenciar momentos de ansiedade, que é muito comum aquilo que nós estamos passando hoje, e o que é sofrer de um transtorno. Existe uma diferença aí, por isso que nós vamos analisar a ansiedade nas 3 dimensões que afetam a nossa vida. Mas eu queria aqui trazer alguns sintomas que talvez você possa estar aí já vivenciando na sua vida, e isso revela o grau de ansiedade que tem tomado conta da sua mente, da sua alma. Sintomas físicos de ansiedade, né? Respiração ofegante, falta de ar. Lembra que eu falei que a palavra grega, né, que significa ansiedade, é justamente estrangulamento, né, apertar o próprio pescoço. A sensação essa psiquicamente é como se nós estivéssemos nos sufocando. Então, respiração ofegante, falta de ar, palpitação, dores no peito, fala acelerada, quando a pessoa é muito ansiosa ou está num estado de ansiedade ou enfrentando uma crise de ansiedade ou uma situação que gera ansiedade, a pessoa tende a falar muito rápido, sensação de tremor e vontade de roer unhas, agitação nas pernas e nos braços, tensão muscular, tontura, sensação de desmaio,
enjoo e vômitos, irritabilidade, a pessoa fica facilmente, com humor mais fragilizado, enxaquecas, boca seca, hipersensibilidade no paladar, insônia. Um dos grandes sintomas da ansiedade é justamente as pessoas, por ter o sistema nervoso central acelerado demais, os pensamentos ficam bem acelerados, há uma dificuldade então de dormir, porque o sono é justamente o momento de relaxarmos, é justamente o momento de nos acalmarmos, é justamente o momento de nós nos recuperarmos dessa correria do dia a dia. Então, um dos malefícios da ansiedade é justamente a insônia. Sintomas psicológicos, preocupação excessiva. Uma pessoa que sofre de ansiedade ou está vivendo um momento em que ela se coloca numa postura de ansiedade, ela passa a ter preocupações que outrora ela não tinha, preocupações excessivas, dificuldade de concentração, nervosismo, o medo passa a ser mais constante, sensação de que o controle não está mais sobre ele, qualquer coisa ruim possa acontecer a qualquer momento, desequilíbrio nos pensamentos. Então aí nós temos alguns sintomas da ansiedade, tanto físicos como psicológicos, que alguém pode estar passando. A minha proposta nessa manhã, meus amados irmãos, é falar sobre as 3 dimensões da ansiedade. Nós vamos separá-las por fins didáticos, pedagógicos, mas essas 3 dimensões estão interligadas, se auto-influenciando. Por quê? O ser humano não é um ser de compartimentos, onde você pega uma máquina, e tem um fusível, tem ali uma outra peça, queimou aquela peça, você troca, e o restante está funcionando perfeitamente. O ser humano, irmãos, ele é um ser integral, tanto o aspecto material, o seu físico, como também o seu aspecto imaterial. Aí onde entra as questões psicológicas, emocionais, e nós que cremos na palavra do Senhor, as questões espirituais. Nós vamos separar as 3 dimensões apenas para entendermos, mas elas estão interligadas e se auto-influenciam, ou seja, uma afeta a outra. Quais são as 3 dimensões da ansiedade que atinge a nossa vida? Nós vamos ver a dimensão circunstancial, a dimensão estrutural e a dimensão existencial. A primeira dimensão é a circunstancial e aquilo que nós chamamos também da ansiedade real. Ou seja, nesse sentido, a ansiedade é promovida por fatos objetivos, por fatos reais. Diz respeito a quê? A problemas, dificuldades, dilemas e acontecimentos que enfrentamos no nosso dia a dia. Qual é o maior dilema que nós estamos enfrentando hoje? O maior dilema que nós enfrentamos hoje diz respeito à nossa saúde física e também a questão econômica. E parecem ser 2 problemas antagônicos, 2 problemas que não conseguem dar as mãos para que juntos sejam encontrada uma solução. O que nós estamos enfrentando hoje é algo real, em que quando nós damos ênfase e que é necessária a um, nós podemos estar aumentando o outro. A partir do momento que nós ficamos em casa e é necessário ficarmos em casa, a partir do momento que nós temos que ter um cuidado maior com a nossa saúde, e é necessário tomar esse cuidado com a nossa saúde. Por isso esse isolamento, que não foi apenas em termos brasileiros, mas em termos mundiais, nós também criamos um outro problema, que é o problema econômico, que é o problema de nós não sabermos como é que vai ser o emprego, que é o problema de nós não sabermos como é que vai ser a nossa manutenção, que é o problema de nós não sabermos como é que vai ser daqui para frente, como é que vai se comportar, se você vai permanecer na empresa que você tem, se você vai continuar tendo a empresa que você tem. Então, quando se enfatiza um, automaticamente abre o espaço para que o outro gere preocupação. Mas também, quando se preocupa com a economia,
no sentido de sairmos e enfrentarmos, né, e nos preocuparmos com a nossa manutenção, nos colocamos em risco. Nos colocamos numa situação em que a saúde passa a estar numa situação debilitada. E nós temos visto aí através, irmãos, das informações sanitárias, das informações dos órgãos competentes de saúde, não só a nível nacional, mas mundial, que os hospitais não têm estrutura para atender esta demanda daqueles que infelizmente podem se contaminar, principalmente aqueles que estão no grupo de risco, idosos e pessoas que têm doenças comórbidas, que contribuem para a fragilidade na sua saúde quando são infectadas pelo vírus. Então, meus amados, estar ansioso no momento que nós estamos vivendo é algo real, não é imaginário, não é algo, né, que está sendo inventado. Essa ansiedade está fora de nós. É o que nós chamamos da dimensão real, da dimensão circunstancial, daquilo que nós estamos vivenciando. Quando nós vamos falar com alguém que está se sentindo ansioso, a primeira coisa que nós temos que investigar é o que é que ele está vivendo, qual é a situação que ele está vivendo, porque dependendo da situação que ele está vivendo, essa ansiedade é uma ansiedade real. E muitas vezes na ansiedade real, as pontuações, as intervenções precisam ser intervenções compreendendo cada situação que a pessoa está vivenciando. Veja que eu coloquei como exemplo aqui que na dimensão circunstancial, chamada também de real, nós temos como preocupações do nosso cotidiano a nossa manutenção. Quem trabalha principalmente na iniciativa privada, no mundo competitivo, independente de estarmos vivendo o que estamos vivendo, essa pandemia, se estivesse tudo correndo na normalidade, entre aspas, ainda assim nós teríamos preocupações com a nossa manutenção. Por quê? Porque a gente vive num mundo competitivo, porque a gente vive num mundo onde nós estamos hoje empregados, mas amanhã não sabemos se estaremos empregados. A cada momento novos profissionais, e às vezes mais qualificados, estão entrando no mercado de trabalho. Aqueles que perderam o emprego ficam preocupados se vão ou não retomar o mercado de trabalho. Então a procura da nossa manutenção gera ansiedade, gera preocupações. Outra questão são as perdas da vida, né? Como prejuízos financeiros, como términos de relacionamentos, como a morte de pessoas queridas. Porque tudo isso fala de apoios, fala de fundamentos em que são necessários para a nossa caminhada. E quando nós perdemos os nossos apoios, a vida fica muito mais insegura. As questões de medo, de pensamentos negativos se tornam mais reais, mais evidentes em nossas vidas. Outra questão também que gera ansiedade nesse sentido circunstancial, real, são decisões e desafios que nós temos em nossa vida. Como fazer uma prova, uma entrevista de emprego, um concurso público, uma viagem através de um meio de transporte que a pessoa não confia. Quantas não são as pessoas que, para fazer uma viagem de avião, né, elas ficam num estado de ansiedade terrível, porque por mais que se fale a respeito da segurança, que é um dos meios de transporte mais seguro, que as estatísticas mostram que nós corremos o risco de morrer muito mais, a probabilidade é muito maior de morrermos aqui andando de automóvel do que numa aeronave, mas ainda assim, a partir do momento em que você está totalmente entregue a uma pessoa que está comandando uma aeronave, que você não tem controle nenhum, muitos ficam tomados por ansiedade. Outro fator que gera ansiedade, que é circunstancial, são os enfrentamentos das enfermidades. Uma doença, um diagnóstico, um tratamento, medicamentos que você tem que tomar. Quantas coisas na área de saúde geram ansiedade? A segunda coisa que nós vamos ver, a segunda dimensão,
é a ansiedade agora em termos estrutural. Essa ansiedade, queridos, é aquilo que nós chamamos de ansiedade subjetiva. Enquanto a ansiedade real é uma ansiedade mais objetiva, porque ela está muito mais diante dos fatores que estão fora de nós. A ansiedade estrutural, e eu chamo-a de estrutural, indicando a estrutura da personalidade, como essa personalidade se estruturou. Ou seja, aqui nós estamos olhando para a subjetividade da pessoa. Nessa dimensão, a ansiedade está muito mais dentro de nós do que fora de nós. É o que nós chamamos da formação de perfis ansiogênicos. São pessoas que a ansiedade toma a sua vida, o seu pensamento, as suas interpretações, por uma questão muito mais das inseguranças internas, de uma estrutura emocional e psicológica fragilizada, que no enfrentamento da vida, no enfrentamento da realidade, ela é tomada por ansiedades. É muito difícil porque as pessoas não compreendem quando uma pessoa está tendo ansiedade e quem está de fora acompanhando não está vendo nenhum problema na vida da pessoa, quer trazer palavras, às vezes de exortação, de conforto, mas só quem está vivenciando, por ter um perfil voltado mais para a ansiedade, é que sabe a inquietação que está na sua alma e no seu coração. Essa segunda dimensão aqui, meus amados irmãos, aonde nós vamos encontrar a possibilidade da formação dos transtornos de ansiedade. Essa dimensão estrutural fragilizada, onde a subjetividade foi formada, adoecida, é uma dimensão mais patológica. É quando a ansiedade, ela toma a pessoa, deixando-a doente, deixando-a enferma psiquicamente. Então nós precisamos entender que a ansiedade todos nós passamos. Não existe um ser humano na face da terra que não tenha vivido e que nesse momento não está vivendo um momento de ansiedade. Mas quando a ansiedade ela toma a nossa subjetividade, porque a nossa estrutura psicológica é uma estrutura fragilizada que não aguenta os reveses da vida, então aí há a possibilidade da formação do que nós chamamos de transtornos de ansiedade, que são justamente os perfis ansiogênicos. São pessoas que em toda e qualquer situação, e até as que não existem, por isso que eu falei no início que a ansiedade também pode ser da ordem imaginária, das interpretações, das percepções distorcidas, dos pensamentos que foram cristalizados, de uma sensação inconsciente de que a vida parece estar sempre muito mais no viés da insegurança do que no viés da segurança, que sintomas patológicos podem surgir. E eu listo aqui alguns, como por exemplo, a síndrome do pânico. A síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade aonde a pessoa tem o seu sistema de alerta, que é algo instintivo que Deus nos deu para nos protegermos do perigo. Qualquer pessoa, meu amado irmão, quando está em perigo, perigo real, por exemplo, um assalto, por exemplo, você enfrentando um animal feroz, por exemplo, diante talvez da iminência de um acidente, qualquer pessoa que esteja enfrentando um perigo real, ela pode entrar em pânico. Então o pânico é o medo excessivo, aonde a vida está sendo vista por um fio. Naquele momento você está interpretando uma situação real que gera esse medo excessivo chamado pânico. Então o que acontece?
Nós, diferente das outras espécies, não fomos criados para atacar. Nós não somos espécies selvagens, criadas para atacar quando nos sentimos ameaçados. Deus colocou em nós mecanismos de fuga. Tanto é, o que acontece no pânico? Que nosso sistema de alerta é ativado. As nossas pupilas se dilatam, o nosso coração começa a bombear sangue mais rápido para a circulação em todo o organismo. Nós recebemos uma descarga de adrenalina para quê? Para sairmos da inércia e atingirmos uma velocidade instantânea sem que haja problemas musculares. Imagine que você está parado, não aqueceu seus músculos e de repente começa a correr. Você pode ter uma lesão, você não está tão preparado. E veja que no pânico, no sistema de alerta, o que acontece? A nossa pupila dilata para que a nossa visão de fuga seja mais ampliada, o coração começa a bater mais rápido, a respiração fica mais ofegante, ou seja, todo o corpo ele é preparado para fugir. É por isso que no medo excessivo, o que acontece? A gente não faz outra coisa senão fugir. A gente esquece das coisas mais importantes. Depois é que a gente vai raciocinar que aquele medo nos tomou de tal maneira que a gente deixou tanta coisa ali. Às vezes uma mãe que deixou o filho, o esposo que deixou a esposa, e tantas coisas ali, simplesmente porque foi tomado por um medo. Então esse mecanismo instintivo é um mecanismo de sobrevivência. O que acontece no pânico? Ou na síndrome do pânico? A pessoa, num processo de ansiedade adoecida, ela tem esse mecanismo ativado do nada. Ela sai e de repente na rua ela começa a ter a sensação de que algo vai acontecer, e ela começa a sentir palpitação, e ela começa a sentir sudorese, e ela começa a sentir uma situação terrível, e ela racionalmente, ela vê que não tem nenhum perigo, ela não está nenhuma ameaça, mas ela tem a sensação de que algo ruim vai acontecer. Veja que conflito. E existe a chamada síndrome do pânico com agorafobia. A palavra agorafobia é uma palavra grega que significa medo da ágora, ou seja, de estar em público, da plateia. Tem gente que quando está num ambiente com muitas pessoas, pode ser um gatilho para disparar o pânico. Então são pessoas que tendem a ficar isolado, a não sair de casa, a evitar as relações sociais, porque ela tem medo que aquilo possa ser ativado a qualquer momento, porque não está sob o controle dela, e ela vive essa angústia. Nós temos aí o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, né, que para muitos é muito engraçado, mas é um transtorno de ansiedade. Aquelas pessoas que têm compulsão por simetria, tem que estar tudo no lugar, tudo arrumadinho, tudo ali, senão ela não funciona, né? Então tem simetria, conferência. Eu me lembro de um paciente, um jovem de 22 anos, estudante de engenharia. Ele acordou cedo pela manhã, tinha uma prova para fazer na universidade, e ele morava no 17º andar, e ele desceu. Ele tinha toque e o sintoma dele era justamente por conferência. Ele passou das 8 da manhã até meio-dia descendo e subindo no elevador, porque quando ele chegava embaixo no térreo, ele tinha uma sensação de que não tinha fechado a porta. Então ele voltou várias vezes para conferir se a porta da casa dele estava fechada. Imagina, de 8 da manhã até meio-dia, subindo e descendo o elevador, porque quando chegava em casa, mesmo tendo conferido, ele era atacado por ansiedade e tinha que voltar para conferir, para se sentir satisfeito de que a casa estava protegida. Existe também um transtorno com respeito à limpeza. Pessoas que se limpam constantemente. Agora imagine, meus amados irmãos, essas pessoas que já estão adoecidas na sua subjetividade, diante de uma ameaça real, que é a contaminação. Como elas não estão se sentindo nesse exato momento? O quanto essas pessoas não estão se higienizando além do normal, de não conseguir pegar fatos objetivos do que é o que tem que ser feito e de repente fazer ainda além. Tem casos de pessoas que lavam tanto as mãos que chegam a cortar as mãos. Tem casos de pessoas, irmãos, que tomam banhos 20 vezes por dia,
Porque a sensação aí é de não estar limpo, né? E também por contagem. Pessoas que precisam contar para se livrar daquele ataque de ansiedade. Tem o transtorno de ansiedade generalizado, que é justamente aquela ansiedade que é apontada para tudo. Essa pessoa olha para todos os lados, para todas as opções e sempre se porta de forma insegura. Por isso que o nome é generalizado. Não está ligado, né, a um fato como o transtorno do pânico, né, que é o alerta que surge, ou o toque, né, que tem a ver com um comportamento repetitivo. Mas no TAG, no transtorno de ansiedade generalizada, nós vemos aqui uma pessoa que tudo que ela faz com muita preocupação, com muita ansiedade, com muita inquietação, porque para tudo que ela vai fazer, a sensação é que vai dar errado, a sensação que o mal vai vir a qualquer momento. Nós temos aí o TEP, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Nesse aí, meus amados irmãos, é resultado muitas vezes de experiências onde a vida ficou em risco, como por exemplo um acidente, um assalto. Fica aquela sensação, depois de ter passado por aquela experiência, que aquilo vai se repetir. É por isso que nós temos aquela sensação de que quando nós somos assaltados numa rua, aquela rua se torna mais perigosa. E objetivamente, o assalto pode acontecer em qualquer rua, mas nós associamos um fato que nos atingiu afetivamente à questão ali geográfica. Aí a gente nunca mais passa naquela rua. É óbvio que existem situações e regiões onde há mais possibilidades, mas eu estou falando daquela sensação que a pessoa passa a ter no coração, dentro de si, de que aquela situação, aquela rua, aquele momento se tornou mais perigoso. Essa sensação, quando muito elevada, ela se torna o chamado transtorno pós-traumático. Quantas não são as pessoas que já se envolveram em acidente de trânsito e não conseguem mais dirigir? Não conseguem mais pegar o automóvel? É um estresse pós-traumático. Quantas pessoas já passaram por situações de risco e não querem mais repetir aquele movimento ou aquela região, aquela situação, porque a sensação que tem que aquilo vai se repetir. E nós temos aí também, queridos, as fobias específicas, que são transtornos de ansiedade. Porque o que é uma fobia? Uma fobia é um medo sobre algo que não representa perigo. Por exemplo, tem gente que tem fobia de barata. É capaz de pegar uma cobra venenosa, é capaz de entrar numa jaula de um leão, é capaz de enfrentar perigos reais, mas diante de um inseto como esse, ela entra em pânico. É uma fobia. Um inseto como esse não representa perigo, ele é asqueroso. Nós temos que ter cuidado porque é um inseto transmissor de doenças, mas em si ele não representa perigo. Tem gente que tem medo de gia, tem gente que tem medo, né, de estar em lugares fechados, a chamada claustrofobia, não sobe num elevador, não fica num quarto sozinho. Tem gente que sente angustiado quando senta lá atrás no ônibus, né, na parte traseira do ônibus, aí dá aquela sensação de que vai, né, ter vômitos ou enjoos e desmaiar. Tudo isso diz respeito ao que é a fobia. E a fobia, queridos, é um medo inconsciente diante de um objeto que não representa medo. São projeções que nós estamos fazendo sobre aquele objeto que não representa perigo, mas ele não está sendo percebido como ele é. Ele está sendo percebido como algo ameaçador. E as compulsões em gerais, né? As compulsões também são transtornos de ansiedade. Compulsões sexuais, consumo, compulsões no trabalho, compulsão, né, de exercício físico. Tudo isso diz respeito à pessoa, às drogas, né, lícitas e ilícitas, as compulsões químicas, aquilo que eu coloco dentro do meu corpo para ter essa sensação, para aliviar as minhas angústias, e as compulsões também comportamentais. Todas elas estão dentro desse contexto. Nós temos outras patologias, psicopatologias, irmãos, que têm também
fatores ansiogênicos, né, que são os chamados transtornos da impulsividade, como a cleptomania, que é justamente aquela pessoa que rouba coisas para aliviar a ansiedade, a piromania, que é aquela pessoa que é atacada por uma ansiedade, uma sensação, uma inquietação, e vai lá, toca fogo em tudo. Tem a tricotilomania, que é aquela pessoa que fica arrancando os pelos do corpo, cabelos, né, quando é atacado pela ansiedade. E o TI, que é o chamado transtorno explosivo intermitente, que é uma pessoa que é tomada de uma forma aleatória, por isso que é intermitente, né, por uma crise de raiva, de angústia, em que essa pessoa, na sua condição normal, não é uma pessoa iracunda, não é uma pessoa, né, que tenha pensamentos na sua normalidade, no que diz respeito à sua consciência, de ser uma pessoa envolvida com brigas, violenta, que gosta de vingar-se, mas em geral são pessoas tranquilas. De repente ela é tomada por um ataque, né, e se torna agressiva, quebra coisas, bate nos outros, sem nada que justifique. Meus amados irmãos, mas a pergunta que nós podemos fazer diante disso, ainda nessa segunda dimensão, que é a dimensão mais adoecida do nosso enfrentamento com a ansiedade, é: quais as possíveis causas para a formação de um perfil ansiogênico? Muitas pessoas perguntam isso. O que é que causa uma pessoa se tornar tão ansiosa? O que é que causa um perfil ansiogênico? Na verdade, quando nós falamos a respeito do ser humano, nós não podemos falar de determinações, dessa questão tão linear de causa e efeito. É isso que gera isso. Como a gente pode ver na medicina, como a gente pode ver nas outras abordagens da área de saúde, aonde as coisas são mais diretivas, as coisas são mais objetivas. Quando nós falamos da estrutura da personalidade, quando nós falamos do psiquismo, quando nós falamos do imaterial, nós estamos falando a respeito das possibilidades, porque o ser humano é um ser em formação, que ele termina tendo uma estrutura mais fixa, mas continua ainda tendo processos, né, de transformação. Então toda a estrutura da nossa, toda a formação da nossa estrutura emocional, meus amados irmãos, está diretamente ligada com aquilo que nós chamamos dos primeiros cuidados. Qualquer abordagem psicológica, ela vai para a origem das coisas. E qual é a origem das coisas? A dinâmica familiar, a maneira como essa pessoa foi criada, o ambiente que formou essa pessoa. E nessa dinâmica, o que vai ser observada não são os valores, não são os fatos objetivos, não é a condição econômica, onde estudou, as escolas, se teve ou não oportunidade. O que vai ser observado nessa dinâmica são os fatores afetivos. Como foi essa dinâmica para essa criança que se tornou um adolescente em termos emocionais. Então, quais são as possibilidades de você gerar uma pessoa com perfil ansiogênico? A primeira possibilidade é uma dinâmica familiar com muita exigência. Existem dinâmicas em que o filho tem que ser o melhor. Os pais não querem que eles sejam outra coisa senão o número 1. Então ele tem que tirar 10, porque se ele tirar 9, ele vai ouvir. Ele tem que estar sempre o mais bem arrumado, ser o mais bem educado, ser a pessoa que vai ser exemplo para todo mundo. Agora imagine o grau de rigidez e de exigência sobre uma pessoa assim. Geralmente pessoas que vêm de lares militares, cuja formação são de regras rígidas, o que acontece muito na cobrança de filhos de pastores, porque a igreja cobra que a família do pastor seja o exemplo, e termina uma observação, um olhar rígido em relação à própria família, e essa rigidez, para que seja dada como resposta para a igreja, termina sendo também por parte deste pastor que é pai,
E aí nós criamos um ambiente onde a sensação é que o tempo todo eu fui cobrado, eu nunca pude relaxar. E quando o tempo todo nós somos cobrados, nós criamos uma percepção da vida que a vida nos cobra, que nós não podemos errar, que nós não podemos falhar, porque senão a gente vai ouvir aquela voz: está vendo? Ó, você falhou. Outro ambiente, outra dinâmica que gera também um perfil ansiogênico é a chamada dinâmica do abandono, que aí já é o oposto, em que essa criança cresce num ambiente onde ela não é vista, onde ela não é percebida, onde ela não é acolhida, onde ela tem que se virar. Isso gera uma sensação de abandono. E uma das sensações que o abandono traz é a ansiedade, né? Pessoas que foram abandonadas, órfãos que são adotados, de repente rejeitados. Quantas crianças que hoje são adolescentes passaram por situações que na sua formação tiveram, né, que ser rejeitados por muitas famílias, porque não atingiu o padrão que aquela família estava exigindo, né? Estético, intelectual, às vezes de não ter nenhum defeito físico ou intelectual. E tem gente que a sua história de vida é um verdadeiro abandono. E isso é um ambiente que forma, sim, pessoas, ou poderá formar pessoas ansiosas. Uma terceira dinâmica que a gente apresenta aqui na formação do perfil ansiogênico é a superproteção. A superproteção mostra a insegurança desse cuidador. Esse cuidador, este pai, esta mãe, ou às vezes um irmão mais velho, ele assume uma responsabilidade tão excessiva para com aquele ser frágil, para com aquele ser desprotegido, que ele termina fazendo coisas que na verdade ele nunca responsabiliza este que está sendo cuidado. E é interessante que desses todos que eu falei, a excessiva exigência, o abandono, a superproteção é o que traz mais malefícios emocionais para as pessoas. Estudos mostram que é justamente, né, a dinâmica que mais gera pessoas desestruturadas na sua personalidade. E sobretudo também pessoas que vivenciam uma ansiedade no sentido mais patogênico, de acordo com o que nós estamos falando. E o quarto também são experiências traumáticas, né? Como abusos sexuais, agressões físicas e psicológicas. Quantas não são as pessoas que trazem na sua história de vida essas questões? Crianças que foram abusadas, às vezes por um irmão mais velho, por uma pessoa da família, por um tio, pelo próprio pai. E isso fica meio que como um silêncio, um segredo da família, em que a criança ela não entendeu, mas ao mesmo tempo, quando ela cresce, passa a entender o que é a sexualidade, ela passa então a se condenar, a tomar uma culpa desnecessária. Ambientes também de agressões físicas. Quantas não são as pessoas que acham que educar é punir, é bater, e bater de forma extremamente excessiva. Inclusive, usam textos bíblicos para justamente ratificar a sua agressividade. A Bíblia não nos ensina, queridos, a punirmos continuamente através de agressividade. A Bíblia diz que nós temos que educar pontualmente em situações extremas que você tem que ter uma intervenção de acordo com a situação, e não achar que é um padrão em que você levanta a voz, em que você levanta as mãos e usa da agressividade para educar o seu filho. Você está tornando um filho
que com certeza vai desenvolver uma psicopatologia, uma desestrutura emocional. Dentre elas poderá ser um ser extremamente ansioso. A terceira dimensão, queridos, que nós vamos falar nesta manhã é o que eu chamo da dimensão existencial ou filosófica. Nessa dimensão, a ansiedade está muito mais no sentido da própria existência. É a procura do significado, da razão de viver, de um sentido, de uma razão, de uma completude. Aqui a ansiedade diz respeito justamente àquele momento em que as pessoas começam a analisar a sua vida e tudo quanto tem, tudo quanto conquistou, e olhando para a frente as possibilidades do que ainda poderá conquistar, ela vai dizer para si, ou está dizendo para si, se valeu a pena ou não. É o que nós chamamos da crise da meia-idade. Na crise da meia-idade é quando nós estamos no meio do caminho e provavelmente nós construímos alguma coisa, ou deveríamos ter construído alguma coisa. E de repente, quando nós começamos a analisar a nossa vida, a gente vai se dar por satisfeito, a gente vai ter um certo contentamento ou não. Quantas não são as pessoas que na crise da meia-idade estão questionando o seu casamento, a sua formação profissional, o seu emprego, a sua relação social, a família que tem. E aí começa uma ansiedade, por quê? Porque ela está no meio do caminho e ela sabe que muitas das coisas as quais ela tem ou não teve, ela não poderá mudar. Ela não poderá refazer essa vida. Veja que nós temos as fases da nossa vida: a infância, a adolescência, a fase adulta, né? Em algumas fases anteriores nós podemos nos dar ao luxo, por não termos tantas responsabilidades, de refazer a nossa vida. Um adolescente entrou na faculdade, de repente ele não gostou daquele curso, ele pode voltar atrás e começar outro curso, ainda que o pai ache ruim, ainda que a mãe ache ruim, mas ele tem essa possibilidade de mudar, começar de novo um curso que ele já estava quase se formando em um que ele não se via vocacionado para exercer. Ele pode mudar diante das responsabilidades que ele ainda não tenha, como por exemplo, manter uma família, manter uma casa. Algumas pessoas podem trocar de emprego. Eu não tenho responsabilidade tão grande que eu possa até me arriscar e mudar de emprego. Mas nesse sentido aqui da ansiedade no sentido existencial, é justamente aquele momento em que a pessoa não se dá por satisfeito com o que tem e de repente não pode mudar, porque ele tem responsabilidades. Toda e qualquer decisão que ele possa tomar em sua vida tem implicações sérias. E essa pessoa entra naquilo que nós chamamos de crise, porque ele não pode mudar aquilo que ele queria mudar, ele tem que manter, mas ao mesmo tempo aquilo que ele mantém não está satisfazendo, não está preenchendo a sua vida. E muitas vezes isso acontece porque nós perdemos a percepção da vida, da realidade. Qual é a realidade da nossa existência? A realidade da nossa existência é aquilo que nós podemos ter e não aquilo que nós desejamos ter. Esse é o grande conflito da nossa existência, que nós desejamos, corremos atrás do nosso desejo, mas o que a vida nos mostra é que nem tudo aquilo que a gente sonhou, nem tudo aquilo que a gente idealizou, nem tudo aquilo que a gente correu atrás, teremos a certeza que vamos alcançar. Existem aqueles motivadores, os chamados palestrantes, principalmente aqueles que se auto-intitulam coach, que gostam de motivar as pessoas despertando seus sonhos, de que todo e qualquer sonho é possível de você realizar. Todo e qualquer desejo é possível de você concretizar. E eu estou falando não
apenas por um viés bíblico. Eu estou falando por um viés filosófico, de que a realidade da nossa existência é de possibilidades. Ou seja, talvez você não tenha a família ideal, mas você tem a família possível. Talvez você não tenha o emprego ideal, mas você tem o emprego possível. Talvez você não tenha o ciclo de amizades ideais, mas você tem aquilo que é possível. E o apóstolo Paulo, nesse sentido, irmãos, nos ensina o princípio do contentamento. E quando Paulo fala sobre contentamento, ele não fala sobre conformar-se. Existe uma diferença entre contentamento e estar conformado. Conformado é você dar um ponto final. É você dizer, olha, só consigo isso, não consigo mais nada. Contentamento é você olhar para aquilo que você conquistou, ser grato por aquilo que conquistou, mas ainda ver que você pode conquistar mais. E são possibilidades. E aquilo que você puder conquistar na vida, você vai estar grato a Deus. E aquilo que você não puder conquistar, você vai continuar grato a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mas a declaração chave do apóstolo Paulo nesse texto aos Filipenses é quando ele diz: tudo posso, ou posso todas as coisas naquele que me fortalece. O contexto é: posso ter aquilo que Deus permite eu ter, e posso não ter aquilo que Deus não me permitiu ter. Em última instância, irmãos, o nosso olhar com respeito a essa dimensão existencial, que muitos são tomados por ansiedade, é o olhar na soberania de Deus. É o olhar de que nós devemos voltar a nossa mente, o nosso coração e agradecer a Deus por aquilo que o Senhor permite chegar em nossas mãos. Mas este agradecimento não é acomodação. Esse agradecimento, ao mesmo tempo, não nos impede de avançarmos, não nos impede de conquistarmos, não nos impede de buscarmos aquilo que ainda está sob possibilidade do nosso alcance. Outra coisa que acontece também, irmãos, nessa dimensão, é o enfrentamento da velhice. Muito mais do que a crise da meia-idade, que acontece ali por volta dos 40 anos, e isso tem aumentado, porque a perspectiva de vida tem se prolongado. Hoje nós temos um número muito grande de pessoas chegando aos 100 anos, e provavelmente essa crise da meia-idade vai ser pontuada, no meio ali dos 40 anos, 45 para 50 anos. Mas como a perspectiva sempre foi até 80 anos, se coloca como estudo que a crise da meia-idade se dá por volta dos 40 anos, o meio da vida. Mas outra faixa etária que enfrenta, irmãos, essa ansiedade é justamente aqueles que estão enfrentando já a velhice, que são aqueles que já estão olhando muito mais pelo retrovisor da vida do que pelo para-brisa. Porque quando olham para frente, eles começam a enxergar que há pouco a ser conquistado, há pouco a ser alcançado. Por isso que eles começam a olhar muito mais pelo retrovisor para analisar aquilo que já alcançaram. E não é incomum nós vermos que nessa faixa etária muita depressão acontece, por situações que não foram resolvidas, por situações que não foram conquistadas, por aquilo que não deveria ter sido feito, por aquilo que deveria ter sido feito. E são tantas as situações que nessa faixa etária são poucos aqueles que olham para as recomendações de Moisés no Salmo 90, quando Moisés faz uma reflexão a respeito da brevidade da existência, apontando que nós somos como um pensamento, como um conto que alguém falou, daqui a pouco se dissipou. E Moisés vai dizer: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Porque a gente se ilude com tantas coisas e de repente a vida passou. E quando a vida passou, a gente começa a perceber que muita coisa que a gente correu atrás foi pura ilusão. E a angústia vem
quanto tempo gasto, quanta energia gasta, quanto dinheiro gasto com aquilo que não foi absolutamente nada. E quanto tempo perdido sobre aquilo que deveria ser investido. Família e principalmente Deus e o ministério. Então, nesse sentido, nós temos aí, queridos, a dimensão existencial, em que muitos são tomados por esta ansiedade. Como eu falei no início, elas estão entrelaçadas. Imagine uma pessoa que tem uma subjetividade adoecida, que é justamente a ansiedade no sentido estrutural, enfrentando questões reais como estas que nós estamos enfrentando, e vivenciando também uma insatisfação com a sua própria existência. Imagine, irmãos, como não é angustiante para uma pessoa como essa, né? Um fato real, uma personalidade ansiogênica, enfrentando e analisando a sua vida e não achando contentamento. É por isso que muitos estão profundamente angustiados. Mas eu quero encerrar, e eu não poderia fazer de outra maneira, trazendo agora, meus amados irmãos, luz que as Escrituras trazem sobre nós. Como lidar com a ansiedade à luz das Escrituras, à luz da palavra do Senhor. E eu quero aqui trazer 4 coisas extremamente importantes para você lidar com as ansiedades, quer seja a dimensão que você possa estar passando, inclusive a união das 3. Mas o remédio que o Senhor nos traz é o remédio eficaz para agir em todas as áreas da nossa vida. Primeira coisa, irmãos, a ansiedade, ela se trata com confissão. Paulo, é claro, quando escreve aos Filipenses no capítulo 4, versículos 6 e 7, ele vai dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma. E a recomendação que o apóstolo vai trazer é: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E ele vai trazer uma promessa no versículo 7. Ele vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O núcleo dessa declaração que o apóstolo Paulo fala a respeito de como nós lidarmos com a ansiedade é justamente a confissão. Ele vai dizer: olha, a preocupação, ele vai dizer, não andeis ansiosos. A preocupação deve ser trocada pela confissão. Ele vai dizer, em tudo, ou seja, qualquer coisa que está aquietando o nosso coração, quer seja real, quer seja irreal, quer seja existencial, confesse ao Senhor. E é interessante aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo, ao falar a respeito de falarmos a Deus, e nós entendemos que Paulo está sendo inspirado por Deus, é o próprio Deus falando através de Paulo para nós. É este Deus que nos conhece perfeitamente, que o próprio Davi no Salmo 139 vai dizer que a palavra ainda não chegou à nossa boca e tu, Senhor, já a sabes. É esse mesmo Deus que Jesus, quando recomendou entrarmos no nosso quarto e fazermos a nossa oração em secreta, porque Jesus vai dizer, para não sermos semelhantes aos fariseus, aos gregos que achavam que a sua oratória é que convencia os deuses, não deveríamos ser influenciados por esse princípio que o muito falar. Mas Jesus está dizendo: olha, entra no teu quarto, tranca a tua porta, ora em secreto, porque o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Sabe por quê? Porque antes mesmo de vocês pedirem, Deus já sabe quais são as suas necessidades. Tudo aquilo que eu apresento diante de Deus não é desconhecido dele, não é algo que vai surpreendê-lo. Pelo contrário, ele conhece as nossas angústias melhor do que nós mesmos. Aquilo que a gente não consegue nem dar nome,
Uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos, irmãos, num processo psicoterápico, quando nós estamos com um paciente, é que ele chega com medo, com angústia, perturbado, e muitas vezes ele diz: eu não sei porquê, eu só estou sentindo algo estranho, mas eu não consigo ainda dizer o que é isso. E o trabalho do terapeuta é ajudar esse paciente, esse cliente que está desestruturado, a dar um sentido, a nomear essa angústia e essa dor. Mas diante de Deus é diferente, porque quando nós chegamos diante dele com a nossa alma abalada, ele já sabe o que realmente perturba o nosso ser. Mas mesmo assim ele quer ouvir. Mesmo assim ele traz a palavra: em tudo sejam conhecidos. Por quê? O ato de nós confessarmos, irmãos, é libertador. O ato de nós abrirmos a nossa boca e falarmos o que está doendo, ainda que a gente não saiba, ainda que só seja: está doendo, é um incômodo, eu estou sofrendo, eu sinto muito medo, isso é libertador. Por isso, meus amados irmãos, que ansiedade se trata com confissão, aonde você dobre o seu joelho e diz: Senhor, me ajuda, minha alma está inquieta, minha alma está em conflito, minha alma está insegura, Senhor, me ajuda. E é isso que Deus quer ouvir para tratar aquilo que Ele já sabe. Veja que no Salmo 34, versículo 4, o que é que o salmista diz? Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Quando o salmista se pôs a buscar, e o que é buscar a Deus? É apresentar esta alma adoecida, é apresentar esta mente preocupada, é apresentar esta ansiedade e essas preocupações que estão nos tomando, dizendo: Senhor, me ajuda, Senhor, tenha misericórdia de mim. É aquilo que Davi dizia: porque estás abatido a minha alma. Veja que Davi confessa, Davi não nega, Davi numa introspecção, num diálogo consigo mesmo, ele se percebe inquieto, mas ao mesmo tempo ele diz: espere em Deus, pois ainda eu o louvarei. Segunda coisa, irmãos, ansiedade se trata com entrega. Quando nós olhamos para o apóstolo Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, a recomendação que ele está trazendo a uma igreja sofrida pelas perseguições, igreja essa que estava no momento de extrema dificuldade, em que ele exortou a continuar louvando, a continuar crescendo em Deus, a continuar demonstrando a fé através do comportamento prático cristão. Ele vai dizer: lancem sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade. Sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. O que é que Pedro está nos ensinando aqui? Pedro está dizendo o seguinte: olha, tudo aquilo que preocupa a alma, coloca nas mãos do Senhor, entrega a Ele, se derrame diante dEle. Não ache que você, diante das suas preocupações, vai conseguir ter a solução. O que mais aumenta a ansiedade é quando você tenta resolver aquilo que você não pode resolver, quando você tenta controlar aquilo que você não pode controlar, quando você tenta encontrar uma resposta naquilo que não vai lhe responder. Pedro nos ensina aqui que as inquietudes da nossa alma têm que ser lançadas sobre o Senhor. Por quê? Porque isto é um ato de nós entregarmos a nossa vida e dizer: Senhor, eu não consigo cuidar de mim mesmo. Os meus próprios cuidados são falhos. Os cuidados para com a minha vida, os cuidados para com aqueles que eu tenho responsabilidade são falhos. Mas eu confio em Ti, Senhor. Eu confio que o Teu cuidado sobre a minha vida é perfeito. Veja que o rei Davi,
No Salmo 23 ele diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque Davi tinha estrutura para enfrentar a morte, porque em si mesmo ele tinha coragem, porque em si mesmo ele tinha capacidade e resiliência suficiente para enfrentar toda e qualquer situação. Não! Davi vai dizer: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A ansiedade se trata com a entrega da nossa alma, do nosso coração, da nossa confiança, de todo o nosso ser nas mãos dele. Por isso que o convite de Jesus foi esse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Se existe uma coisa, irmãos, que a ansiedade promove em nós, é justamente essa questão que Jesus coloca aqui. Ela nos cansa, ela nos sobrecarrega, porque a gente começa a colocar sobre nós mesmos tantas preocupações que nós não temos estruturas emocionais, psíquicas, físicas para conduzir esse peso todo. Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus propõe a troca: tomem sobre vós o meu jugo, que é leve, que é suave. O jugo é o peso. Qual é o peso que Jesus coloca sobre nós? A sua paz, a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Como dizia Hudson Taylor, Deus está no controle do descontrole da nossa existência. Por isso que descansar nele, irmãos, promove paz. Por isso que o nosso coração, repousa nele, porque nós fomos criados para ele, como dizia Santo Agostinho, e a nossa alma só encontra paz nele quando se volta para ele. Por isso que no salmista, no Salmo 55, versículo 22, ele vai dizer: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Coloca as preocupações do futuro, coloca as preocupações do presente, coloca a sua alma diante do Senhor, e Deus vai cuidar da nossa vida. Billy Graham, saudoso evangelista, que nos deixou um legado maravilhoso, irmãos, da pregação da palavra. Ele dizia o seguinte: a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e a sua vontade. Vou repetir: ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer outra coisa menor do que Deus e a sua vontade para nós. Por isso que Paulo, mesmo preso, escreve a carta batizada como a carta da alegria. No momento em que ele poderia se sentir ansioso, preocupado, perturbado, ele está dizendo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Por isso que Paulo vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ansiedade, queridos, em terceiro lugar, se trata com a revisão das nossas prioridades. Veja que quando Jesus, lá em Mateus 6:33, diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas nos seriam acrescentados, se você ver todo o contexto, ele está falando sobre prioridades. Ele começa dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que é a vez de comer, quanto ao que é a vez de vestir. Ele mostra exemplos da natureza em que os lírios e os pardais, lírios que têm uma vida tão efêmera, tão passageira, Deus cuida. Os pardais, que são pássaros tão desprezados, Deus cuida. Ele vai falar a respeito de que nós temos que fazer diferença quando confessamos a Deus como nosso Senhor e Salvador. Que ele vai dizer: os gentios é que andam atrás dessas coisas, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não têm esse apoio na sua vida. E é interessante, meu amado irmão, você que talvez traga uma marca na sua vida sobre abandono, sobre rejeição,
Sabe o que o rei Davi disse? Ele disse: se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Sabe o que o profeta Isaías disse para a nação de Israel quando se sentia rejeitado? E isso é uma profecia a respeito daquilo que haveria de acontecer. Ele vai dizer: pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda amamenta, ainda que esse absurdo aconteça? O profeta disse para a nação de Judá que o Senhor não se esqueceria de nós. Ansiedade, queridos, se trata com a revisão das nossas prioridades. Se nós buscamos os nossos próprios cuidados, ao invés de lançá-los aos pés do Senhor, nós viveremos uma vida ansiosa. Veja que todo o contexto daqui do Sermão do Monte diz respeito aos dois senhores a quem nós estamos servindo. Nós estamos servindo ao ouro, à prata, a Mamon, ou estamos servindo a Deus? Quem serve ao ouro, à prata, achando que eles é que vão trazer a segurança e acalmar o coração, ficam cada vez mais preocupados. Porque, meus amados irmãos, a ansiedade o pobre tem, o rico ainda parece que tem mais. Tem momentos na vida, irmãos, que parece que não ter nada nos dá um sono muito mais tranquilo do que aquele que tem. Porque quem não tem, não está preocupado com o que vai perder, porque não tem nada a perder. Mas quem tem, às vezes não dorme, porque amanhã ele não sabe se vai ter. Porque Baal não dá nenhuma segurança que ele vai permanecer. Melhor dizendo, Mamon não dá nenhuma segurança que vai permanecer eternamente na sua vida, protegendo a sua vida. Paulo, é claro, irmãos, quando exorta a Timóteo, exortar os ricos daquela era, que eles não colocassem a confiança na instabilidade das riquezas, mas que eles fossem ricos em generosidade. Paulo traz o mesmo princípio, que nós chegamos aqui sem nada e vamos partir daqui sem nada. Portanto, o amor ao dinheiro se torna justamente a raiz de todos os males. E aqui Jesus está nos ensinando o princípio de nós revermos as nossas prioridades. O que é que nós temos buscado em primeiro lugar na nossa vida? Este momento, meus amados irmãos, em que todo mundo teve que parar, foi um momento em que Deus coloca todo mundo para rever as suas prioridades. E nós temos que rever, irmãos, que a coisa mais importante da nossa vida é o seu reino e a sua justiça. E a promessa é: as demais coisas, que são aquelas que muitas vezes nós estamos colocando como prioridade, o comer, o vestir, o ter onde morar, vai ser acrescentada. E essa promessa, irmãos, não é condicional, independe de situação, independe do momento econômico. Deus vai nos abençoar, Deus vai prover todas as nossas necessidades. E em quarto e último lugar, e eu quero encerrar nesta manhã falando também, e aqui é um ponto muitas vezes controverso, polêmico para muitos dentro da igreja. Ansiedade se trata com a busca de ajuda profissional. Apesar, meus amados irmãos, de nós termos tantas promessas, das quais eu citei algumas aqui, que a ansiedade é uma questão de confissão, de entrega, de rever as nossas prioridades. Deus não nos proíbe, a Bíblia não nos proíbe de buscarmos ajuda profissional. E quando eu falo de ajuda profissional, eu estou falando de desmistificar essa ideia de que o cristão que confia em Deus, ele não passa por ansiedade, inclusive por situações adoecedoras. E quando eu busco uma ajuda profissional, eu não estou indo de encontro à fé em Deus e à palavra do Senhor. Pelo contrário, Deus também nos orienta a buscarmos no âmbito natural, porque Ele também usa dentro do contexto natural homens que, dotados pela sabedoria que Ele deu, e a ciência aí entra como também um meio da graça comum de Deus manifestada a todos nós, para que nós possamos ter essa ajuda. Então,
Se você se encontra principalmente naquele contexto que eu falei, da segunda dimensão, que é a mais adoecedora, busque um profissional da saúde. Busque uma terapia através de um bom psicólogo. Busque uma orientação até de medicamentos. Existe um estigma criado a respeito da psiquiatria e dos psicofármacos, que esse tipo de remédio é só para loucos. Eu não estou louco, então eu não vou tomar esse remédio. E algumas pessoas que são recomendadas a tomar esses remédios contra a ansiedade, os ansiolíticos, antidepressivos, às vezes acham que vão ficar viciados. Se você está sobre a prescrição de um profissional responsável, você não vai ficar dependente. O problema é que nós temos uma cultura no nosso país da automedicação. Você precisa procurar profissionais sérios que vão ser usados por Deus para lhe ajudar nessa situação. E é muito importante. Tem situações, meus amados irmãos, que a gente não vai vencer apenas porque nós temos fé em Deus. Porque esse tipo de fé, na verdade, é uma fé suicida. E confiar em Deus não é desprezar aquilo que Deus também deu a nós no âmbito natural. É o mesmo que você confiar que Deus te guarda e deixar a porta da sua casa aberta enquanto você dorme. É o mesmo que você confiar que Deus é a tua proteção, que os anjos do Senhor estão ao seu redor, e você anda à tarde e da noite desprotegido, e depois você é assaltado. A Bíblia diz, irmãos, que nós temos que confiar no Senhor, mas nós temos que ser prudentes. O próprio Jesus nos deu o exemplo. Satanás o impeliu para que ele pulasse, ainda usando a palavra do Senhor, dizendo: aos teus anjos estão ordenados ao teu respeito, para que não tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus disse também, respondendo pela palavra, que nós não devemos tentar ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Se você tem condição, se você tem um bom plano de saúde, não é pecado usar. Então a ajuda profissional aqui, queridos, é muito importante. Você procurar um bom psicólogo, você procurar talvez um encaminhamento médico, psiquiatra, para que você possa ser medicado, estar sob um tratamento, e assim, exercendo a sua fé em Deus, ter plena recuperação diante daquilo que você tem passado. Meus amados, eu quero encerrar apenas pontuando algumas coisas importantes nesse enfrentamento da enfermidade, da pandemia, que tem gerado ansiedade. Primeiro ponto que eu sempre aconselho as pessoas: administre melhor as informações que você tem recebido através principalmente das mídias. O que é mais importante nós sabermos? Como nos precavermos. Informações objetivas sobre a higienização. E não ficar toda hora vendo mensagens de quantos morreram, o que a gente recebe no WhatsApp, o que a gente recebe lá no Facebook, porque essas informações trágicas tendem a ter um efeito extremamente negativo e aumentar a nossa ansiedade. Então eu tenho que ter informações objetivas, e a gente tem essas informações procurando os órgãos competentes. Nós sabemos, irmãos, que nós temos aí uma briga terrível na mídia, polarizada, com motivações políticas por trás, mas o que nós temos que buscar, irmãos, é aquilo que é necessário para nós termos orientação e nos precavermos. Então, primeira coisa, administre melhor essas informações para você não ficar mais ansioso. Segundo, mantenha uma certa rotina. Nós não estamos de férias, nós somos arrancados abruptamente da nossa vida cotidiana. E o que acontece quando esse fato vem sobre nós? O nosso cérebro fica perdido, porque as nossas atividades cotidianas também são norteadoras. A gente sabe, inclusive, qual é o dia da semana pela atividade que a gente vai fazer. E agora a gente ficou perdido. Então manter as atividades próximas àquilo que nós fazíamos vai lhe ajudar. Então, se você estuda pela manhã, marque em casa para o mesmo horário. Primeira coisa, tira o pijama. Não fique com a roupa de cama o dia todo. Sabe por quê? Tem um efeito psicológico. A nossa casa representa para nós, o nosso refúgio, o nosso descanso.
E nesse momento ela tem que representar também o nosso trabalho e o nosso estudo. Então algumas posturas são importantes, como por exemplo, troque de roupa, tome logo um banho, como quem vai sair, para que você possa trazer essas informações necessárias à sua mente e você ter a sensação, que é importante, você lidar com aquela sensação de estar perdido e de inutilidade, dizer, não, eu estou funcionando, eu não estou funcionando conforme antes, mas eu estou ainda funcionando. Então, marque seus estudos, né, nos horários que você ia para a faculdade, suas atividades de trabalho, nos horários que você trabalhava, porque vai te nortear. A gente teve uma preocupação na igreja de manter as programações dentro dos horários, como de costume, justamente para que a gente possa manter essa regularidade. Então, são informações importantes, meus amados irmãos, que nós podemos lidar com ansiedade, com esse momento tão difícil que nós estamos fazendo. Outra coisa, aproveite esse momento que o tempo está um pouco mais livre e faça aquelas atividades que estavam sendo colocadas em segundo plano. É uma leitura de um livro que você não conseguia fazer porque você tinha tantas outras prioridades. É um conserto ali de uma coisa na sua casa que você também vai se ocupar. É uma faxina. Então tem muitas coisas que você pode fazer. E sobretudo, querido, manter a sua devocional com a sua família, orando, buscando a Deus e confiando no Senhor Deus Todo-Poderoso. Que nesta manhã Deus tenha falado no seu coração, que as informações de certa forma possam ter te ajudado. Este é o desejo do nosso coração e essa vai ser a nossa oração agora, para que Deus traga paz à sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar, apresentando diante de Deus todas essas coisas em nome de Jesus. Eu vou chamar depois o pessoal do louvor aqui para cantar mais um hino. Nós estaremos encerrando a nossa escola bíblica dominical. Ó Deus Todo-Poderoso, te damos honra, glória, louvor e adoração. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso abrigo, o nosso refúgio, o nosso apoio verdadeiro, real, aquele que de fato sustenta a nossa vida em todas as áreas, mas principalmente, Senhor, nas nossas emoções, porque Tu és aquele que nos formaste, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que criou tudo aquilo que nós somos. Tu és aquele que formou o nosso corpo. Tu és aquele que nos deu estrutura, Senhor, para a formação da nossa personalidade. Tu és o Deus que age em nós, Senhor, em meio às nossas dúvidas, incertezas, inseguranças. Tu és o Deus da paz, conforme a promessa, Senhor, que nós vemos em Paulo. O Deus da paz que excede a todo entendimento guardará a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus. Nós estamos agora, Senhor, apresentando a nossa mente, o nosso coração em Ti. Nos ajuda, Senhor, a vencermos as ansiedades. Ajuda o Teu filho e a Tua filha, ajuda esse lar, ajuda essa família, Senhor. Ajuda este homem, esta mulher, Senhor, a vencer as ansiedades. Traz agora, Senhor, a paz ao coração. Traz agora a quietude ao coração. Aqueles que estão sozinhos, Senhor, traz o Teu abraço, o Teu conforto, o Teu consolo, Senhor, nesse exato momento. A minha oração é essa, porque nós cremos naquele que nos traz segurança em meio às inseguranças, estabilidade em meio às instabilidades, certeza em meio às incertezas. A nossa alma deve descansar em Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor. Continue orando conosco através desta canção que diz assim: quando todos os meus medos já não cabem mais em mim,
Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Declare assim: eu creio em ti, eu creio em ti. Eu olho para ti, eu olho para ti e espero em ti, espero em ti. Ouça o Senhor falar com você. Ele te diz: quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar. E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer. E depois tem novidade para você. Deus diz para nós: eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho? O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Vamos declarar o que eu tenho? O que eu tenho. Ouça o Senhor falando com você nesse instante. Seja abraçado pelo Espírito Santo de Deus nesta hora. Do amanhã, então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Vamos declarar: eu cuido. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Amém? Glória a Deus. Pastor André com a palavra para fazer o encerramento da Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Queridos, louvamos a Deus
pela sua graça, bondade e misericórdia. Hoje à noite, às 18 horas, nós estaremos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao Senhor, ainda nesse processo, de ser online. Nós estaremos aqui transmitindo esse culto ao Senhor. Então reúna a tua família, estejamos juntos para recebermos a palavra do nosso Deus. Eu sempre estou falando isso, seja um agente de compartilhar a palavra do Senhor. Então os links vai passando para os grupos, para os seus contatos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, para que o maior número de pessoas possam receber também a palavra do nosso Deus, Que Deus te abençoe. 18 horas estaremos aqui iniciando o nosso culto ao Senhor e oramos àquele que é o Deus Todo-Poderoso. Os irmãos têm visto aí na página da nossa igreja, tem a conta bancária agora, durante as transmissões. Você pode fazer o seu depósito através do aplicativo, transferência, ou fazendo o depósito na própria agência, ou trazendo aqui na igreja nos horários em que nós estamos fazendo as transmissões. Quartas-feiras às 19h30, domingos pela manhã na IBD às 9 horas e às 18 horas o nosso culto ao Senhor. Nós precisamos manter a obra do Senhor. Nós falamos a respeito disso, que o dízimo e a oferta fazem parte do nosso culto ao Senhor, e a obra do Senhor precisa ser mantida e ampliada. E nós cremos no Senhor, que é o dono do ouro e da prata. É uma situação onde todos nós estamos apertados, mas ainda confiantes que o Senhor é o nosso sustento, é o nosso dono. Vamos orar, agradecer a Deus, agradeço a todos os irmãos aqui que nos ajudaram na cooperação do trabalho desta manhã. Essa equipe aqui que tem sido uma bênção, para mantermos os cultos e para a palavra chegar na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. Ó Deus, obrigado por tudo nesta manhã, obrigado pela tua graça, bondade, misericórdia, Senhor. Nós confiamos em Ti, queremos sair daqui e que a tua palavra, Senhor, que é fiel e verdadeira, tenha tido efeito de conforto e consolo sobre cada mente, sobre cada coração. Prepara, Senhor, as nossas mentes, a nossa alma, para a noite estarmos mais uma vez conectados, adorando e bendizendo o teu santo e eterno nome. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.